Oi gente, tudo bem? Meu nome é Betânia, eu sou professora de redação no Cursinho Popular Estude Veste, oferecido pela FUMEC, e também faço filosofia na UFMG. Hoje se inicia o curso sobre redação. E no primeiro vídeo, a aula é sobre tipologia textual, que é a primeira matéria estudada no curso de redação. Você já sabe qual que é a diferença entre tipologia textual e gênero textual? O gênero textual, antigamente, bem no passado, era usado apenas para designar os gêneros literários, épico, lírico e dramático. Só que teve uma ampliação desse termo, passando a designar todos os textos, não do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da organização do texto, mas sobre a sua função prática, ou seja, levando em conta as experiências de quem está lendo, a que público é destinado, esse tipo de coisa. E, por isso, hoje existem vários gêneros textuais que podem estar relacionados tanto com a tipologia textual, por exemplo, o gênero textual está inserido dentro de uma tipologia textual, por exemplo, o gênero textual conto está inserido basicamente na tipologia textual de narração e descrição. Então eu vou falar só alguns para você ter uma ideia do que é um gênero textual. Piada, receita, conto, romance, novela, relatório, etc. Já a tipologia textual, que é o motivo da aula de hoje especificamente, está relacionado com a organização do texto, com a sua estrutura, levando em conta o vocabulário que é utilizado, o verbo, o tempo verbal, o modo verbal, por exemplo, presente, passado e futuro, e também a própria estruturação das frases. Dentre a tipologia textual, que é determinada e existe mais ou menos um número fixo de 5 a 9, eu vou falar sobre 4, que é narração, descrição, dissertação e o texto injuntivo. Vamos falar sobre os 4 tipos textuais e vou dar exemplos que já caíram no Enem sobre esses tipos textuais. Agora sim, vamos falar sobre os tipos textuais. O primeiro tipo textual é o narrativo. Todo texto narrativo conta uma história. Como que eu sei que aquele texto é uma narração? Quase toda narração possui o verbo no passado. Aquele passado que aconteceu e terminou, por exemplo, estudou, ou o pretérito imperfeito, por exemplo, estudava. Então, uma narração vai contar uma história no passado. Por exemplo, essa caneca. Vou contar uma narração sobre ela. Eu estava andando na rua e aí eu vi uma loja. Aí eu entrei, comprei a caneca e contei a história, verbo no passado. Quais são os elementos que tem em toda a narração? São 5. Personagem, narrador. O narrador é o que conta a história. Ele pode ser um narrador personagem, por exemplo, eu estava andando na rua e aí eu vi as minhas amigas, eu participei da história, narrador personagem. Eu posso ser um narrador observador, por exemplo, Betânia saiu na rua e encontrou com as amigas. Ou eu posso ser um narrador onisciente. Betânia estava cansada e triste quando saiu de casa para encontrar com as amigas. O onisciente é aquele que sabe tudo o que está acontecendo, então ele narra como se fosse um deus, sabendo o que os personagens estão pensando, como eles vão agir. Então, 5 elementos: personagem, narrador, vai ter o tempo, quando que está acontecendo aquilo, vai ter o enredo, que é a história, o que vai acontecer, o que é a trama, etc. E o tempo, quando que aquilo está acontecendo. Então, esses são os 5 elementos. A estrutura da redação se divide também em 5. Apresentação, que é quando apresenta a história, apresenta os personagens, apresenta o tempo, apresenta o espaço. A segunda parte é o desenvolvimento. Como que a história vai acontecendo e aí surge uma complicação. Senão vai ficar só flores, flores, flores e nada acontece.
Aí depois vai ter o clímax, que é quando chega naquele ponto que você fala, nossa, e agora? O que que vai acontecer? Esse é o clímax. E depois o desfecho, que é a resolução do clímax, e aí mostra como que os personagens ficaram na história. Isso te lembra alguma coisa? É a novela, né, gente? Começa a história, apresenta todo mundo, aparece o problema, e aí depois tem o clímax e depois o desfecho acabou. Agora a gente vai ler um trechinho de um texto narrativo que caiu no Enem. Então vai aparecer aí na tela para você ler junto comigo. Questão 13, Enem 2017, prova amarela. Garcia tinha se chegado ao cadáver. Levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda mais para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado, e saboreou tranquilo essa explosão de dor que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então esse é um exemplo de um texto narrativo, está contando uma história ao mesmo tempo que faz uma descrição, porque o texto narrativo, muitas vezes ele está acompanhado do texto descritivo. É muito difícil você ver um texto narrativo puro, sem uma mistura com o texto descritivo. Então, ao mesmo tempo, Machado de Assis está contando do velório, contando do Garcia vendo a esposa do Fortunato morta, está fazendo uma descrição. A gente consegue fazer uma imagem mental do que está acontecendo. E essa é a ideia do texto descritivo, que eu já vou falar sobre ele. O segundo tipo de texto é o texto descritivo. O objetivo desse texto é formar uma imagem na sua cabeça por meio do uso dos sentidos: paladar, olfato, tato, audição e visão. Você pode descrever qualquer coisa, objeto, pessoa, situação, desde que não ocorra passagem do tempo. Porque se tiver passagem do tempo, vai ser uma narração. Então eu posso falar, por exemplo, da minha caneca. Estou aqui com a minha caneca. Ela é branca, tem a borda dourada, tem um B aqui. Fiz uma descrição. Mas se é passagem do tempo, vai ser uma narração. A caneca tinha a borda dourada, tinha um B, era branca. Então eu estou contando uma história da minha caneca. Os tipos de descrição são divididos em conotativas e denotativas. A descrição denotativa ou objetiva não tem uso de metáforas, não tem uso de linguagem figurativa. Então elas estão, por exemplo, na bula, tá no manual, porque está fazendo uma descrição com uma linguagem do dicionário. Já a descrição conotativa ou subjetiva usa metáfora, usa linguagem figurada. Por exemplo, a Betânia tem cabelinho de anjo. Eu tenho cabelo de anjo? Não, eu não sou um anjo. Então, é uma linguagem figurativa. É por uso de metáfora que eu estou me descrevendo. Agora eu vou ler um trechinho de uma descrição que já caiu no Enem, para você ter uma ideia e como que ela se diferencia da narração, ao mesmo tempo que elas estão bem unidas e caminham sempre juntas. Olha na tela. Questão 122, Enem 2016, prova azul. Tem um rosto lacerado por rugas secas e profundas, sulcos na pele. Não é um rosto desfeito, como acontece com pessoas de traços delicados. O contorno é o mesmo, mas a matéria foi destruída. Tem um rosto destruído. Nesse trecho, a personagem está fazendo uma descrição do seu rosto, que ela se vê no espelho, e não ocorre passagem do tempo. Pode reparar que está sempre no presente. E ela fala, tem um rosto assim, não é por causa da idade. Essa é a principal característica da descrição. E ela vai estar sempre
acompanhada da narração, vai estar num texto dissertativo, vai estar numa carta, mas em cada tipo de texto ela vai meio que se adaptar. O terceiro tipo textual é o injuntivo. Esse tipo textual é muito negligenciado, pouca gente fala sobre ele, mas a sua importância está especificamente no fato de que o último parágrafo da redação do Enem é basicamente um texto injuntivo. Eu sei que na redação do Enem pede um texto dissertativo argumentativo, só que o último parágrafo, o da proposta de intervenção, é um texto injuntivo, basicamente. Porque o texto injuntivo é aquele que dá uma ordem, que faz uma afirmação, que dá uma instrução. O que você faz na proposta de intervenção do Enem? O governo federal, por meio do MEC, deve fazer isso. Você está dando uma ordem. A melhor saída para esse problema seria se o governo fizesse isso. Você está dando uma instrução, você está fazendo uma advertência. Então, são as palavras de ordem que você vai utilizar no último parágrafo. Basicamente, o texto injuntivo está na receita: use uma xícara de óleo, mexa bem, sempre dando ordem. Vai estar em bula, vai estar em receita de medicamento que o médico te passar, por exemplo, tomar tantas vezes por dia. Vai estar também nos editais, nos artigos de lei, no texto publicitário. Agora eu vou ler um exemplo de um textinho que caiu no Enem. Um cartaz. Geralmente a propaganda usa muito o texto injuntivo. Ligue agora, compre agora, faça isso, faça aquilo. Vou ler um trechinho, vai aparecer aí na tela. É um cartaz, está escrito: quem bate na mulher machuca a família inteira. Quarto tipo textual, o texto dissertativo. Muita gente costuma definir o texto dissertativo como aquele que tem uma opinião. Mas isso é mentira, porque todos os tipos textuais apresentam uma opinião. Por exemplo, eu posso falar que aquela caneca é bonita. É uma descrição e é uma opinião minha. Tem gente que pode achar que a caneca não é bonita. Agora, se eu falo, a caneca é bonita, por quê? Tem a borda dourada, tem um B, ela é branca, tem a alça dourada. Eu estou justificando a minha opinião da caneca ser bonita. Agora, se você vai concordar que ela é bonita, é outro ponto, mas que eu justifiquei. Então, o texto dissertativo é aquele que tem uma opinião justificada. Existem dois tipos de texto dissertativo. O texto dissertativo expositivo, que a base para construir a justificativa é teórica, usa um repertório bibliográfico, geralmente aparece em artigo científico, em monografia, em dissertação de mestrado. Já o tipo dissertativo argumentativo parte de uma base individual, particular e do senso comum. Então, vai variar de indivíduo para indivíduo. E o texto dissertativo argumentativo é o que é predominantemente pedido nos vestibulares, inclusive no Enem. Estrutura do texto dissertativo argumentativo para o vestibular. Essa é uma estrutura mais geral, depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre a estrutura específica do Enem. O texto dissertativo argumentativo possui 3 pontos principais que devem ser preenchidos e vai ter em todo o texto: introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, vai ter uma apresentação do assunto, do tema, e vai ter a tese. A tese é o ponto de vista que vai ser defendido ao longo do texto, ou seja, é a sua opinião. Você vai colocar a sua opinião e ela vai ser a tese. No desenvolvimento, é onde você vai desenvolver o argumento que vai provar que a sua tese está correta. Como que você vai provar que sua tese está correta? Você vai usar conhecimento geral. Não dá para você falar, a minha tese está certa e pronto. Você tem que justificar. E a justificativa vai aparecer no desenvolvimento. E por fim vai ter a conclusão. Você vai reafirmar a tese, retomar os argumentos e concluir. Portanto, isso, visto que isso. Entendeu? Vou ler um trechinho de um texto
dissertativo, argumentativo, que caiu numa questão do Enem. A ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois em poucos anos um adolescente pode se tornar milionário caso tenha um bom desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa qualidade de vida à família. Isso aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres da sociedade, tornando-o cada vez mais popular. Acontece que esses jovens sonham com fama e dinheiro, enxergando no futebol o único caminho possível para o sucesso. No entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início dessa jornada, em que a minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, a qual a maioria sucumbe. O caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo que os jovens têm de percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em subempregos, à margem da sociedade, ou até mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão. Isso acontece porque no auge da sua formação escolar e na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação fora e além do futebol. Então, essa foi a primeira aula do curso de redação. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima aula vai ser o texto dissertativo, argumentativo do Enem. Tchau!